E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, eu também estou bem, muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui, e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física para o nono ano, com o conteúdo de energia mecânica. Na aula passada a gente falou sobre energia potencial gravitacional e sobre energia cinética. Falamos também sobre a teoria da energia potencial e o teorema da energia cinética também. Então hoje a gente vai juntar tudo isso aí e entender um pouco melhor o que é energia mecânica e como a gente consegue observar ela no nosso dia a dia aí, no mundo à nossa volta. Beleza? Então só para lembrar, energia a gente definiu na aula passada como sendo a capacidade de realizar trabalho. Esse é o mesmo slide que a gente passou aqui, é só para lembrar mesmo, né? Então a gente falou que todo corpo que tem energia, ele o tem porque ele tem capacidade de realizar trabalho. Energia é justamente isso. Se você consegue realizar um trabalho, é porque você tem uma energia, né? E quando você realiza esse trabalho, seu nível de energia ele dá uma mudada aí. Se você realiza trabalho, o seu nível de energia diminui. E se você sofre da ação do trabalho, seu nível de energia vai aumentar, beleza? Então tudo isso foi o que a gente falou na aula passada. O valor do trabalho é justamente o quanto houve de mudança nesse nível de energia, beleza? Tá, então só para relembrar também o mesmo slide da aula passada, energia gravitacional é a energia relacionada à altura e à gravidade. Então, todo corpo que está a uma determinada altura, ele pode cair devido à ação da gravidade, né? Então ele pode realizar um trabalho. E aí, então, a gente definiu esse tipo de energia como sendo a energia potencial gravitacional, ou a energia da gravidade, beleza? Então, para que você tenha energia potencial gravitacional, você precisa primeiro de um corpo, né? É esse corpo que vai ter a massa, que vai ter energia, que vai armazenar energia, da gravidade, porque sem gravidade os objetos não caem, e da altura. Quanto maior for a altura que esse objeto está, maior vai ser a energia armazenada no corpo dele, tá? E vice-versa também. Quanto menor for a altura que ele está, menor vai ser essa energia que ele vai ter, beleza? Então, todo corpo que está a uma determinada altura e sujeito à ação da gravidade, ele vai ter energia potencial gravitacional. Lembrando que a gravidade aqui pode ser de qualquer lugar, né? Pode ser a gravidade da Terra, a gravidade de qualquer outro planeta também. A gente definiu na aula passada também energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento. Então, todo corpo com uma massa e que tem uma velocidade, ele pode realizar um trabalho. E se ele pode realizar um trabalho, ele tem energia associada a essa velocidade. Essa energia a gente dá o nome de energia cinética. É a energia que um corpo tem devido à velocidade que ele possui. A energia cinética, então, fala para a gente que quanto maior a velocidade que ele está, maior vai ser essa energia, maior esse trabalho que ele pode realizar. E, então, na aula passada, a gente falou que a energia cinética é a formulinha dela, é a massa vezes a velocidade que o corpo tem ao quadrado dividido por 2, tá? Então, todo corpo com velocidade, ele tem energia cinética. Então, olha só que interessante. Um corpo ele pode ter energia relacionada a várias coisas diferentes. Então, se ele está a uma altura, ele tem energia porque ele pode cair. Mas se ele tiver velocidade, ele tem energia também porque ele pode bater em alguma coisa. E outras coisas também pode dizer para a gente que o corpo tem energia, né? Relacionado a outras variáveis no caso. Beleza? Agora então a gente vai ver a energia mecânica. E o que é energia mecânica? Resumindo tudo, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial que um corpo tem, tá? Em um determinado momento ele pode ter as duas ao mesmo tempo. Então, tanto cinética quanto potencial. E a energia mecânica é a soma desses dois tipos de energia. Então, para saber se ele tem, para saber qual é a energia mecânica do corpo, simplesmente você tem que se perguntar qual é a energia cinética que ele tem nesse momento, qual é a energia potencial que ele tem nesse momento. Sabe as duas separadas, soma, isso tudo é energia mecânica. Tá bom? Eu coloquei um exemplo aí no GIF, ó, você pode ver que o Superman, adoro o Superman, ele está voando, então ele está a uma determinada altura e ele tem uma velocidade. Então nesse momento ele tem tanto energia potencial quanto energia cinética. A energia potencial está relacionada com a altura dele e a energia cinética está relacionada com a velocidade. Então se eu quisesse saber a energia mecânica dele, é simplesmente calcular as duas energias, tanto a cinética quanto a potencial gravitacional, e somar as duas. Aí só um adendo, tá? Eu estou falando da energia potencial gravitacional
Mas a energia potencial ela existe em outros tipos também. Existe a energia potencial elétrica, existe a energia potencial elástica. Então, todos esses tipos de energia potencial ele entra na energia mecânica também, tá? É que por enquanto para a gente aqui o mais importante é a energia cinética e a energia potencial gravitacional, mas existem outros tipos de energia potencial também, beleza? Então tá aqui, ó. A energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial, tá bom? De novo, a gente tá no nono ano aqui, a gente tá se preocupando mais com a energia potencial gravitacional, mas tá na frente nós vamos ver os outros tipos de energia potencial também, tá? Muita calma nessa hora aí, vamos devagar. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Qual é a energia mecânica de um corpo de massa 20 kg com velocidade 10 metros por segundo a uma altura de 20 metros, né? E aí ele pediu para a gente considerar a gravidade igual a 10. Então, se ele quer energia mecânica, é aquilo que a gente falou, a energia mecânica é a soma da energia cinética e da energia potencial. Então, no caso aqui, a potencial é a potencial gravitacional. Vamos calcular elas separadamente. A energia potencial gravitacional a gente acha pela formulinha massa vezes gravidade vezes altura. A gente tem todos esses valores aí. Então, a massa vale 20, a gravidade vale 10 e a altura que esse corpo está é 20. Quando a gente multiplica tudo aí, a gente encontra o valor para a energia potencial de 4.000 joules. Beleza? Então, deixa guardadinho aqui. Tudo isso que a gente encontrou é energia potencial gravitacional, tá bom? Vamos para a energia cinética também. Será que ele tem energia cinética? A energia cinética é relacionada à velocidade. Ele tem uma velocidade, ó, o exercício falou, 10 metros por segundo. Então, ele também tem cinética, tá? Ah, professor, então ele não tem potencial? Não, ele também está a uma altura, ele tem os dois. Então, vamos calcular a energia cinética agora. A energia cinética dada pela massa, o exercício deu 20 kg, vezes a velocidade, que é 10. Lembrando que aqui a velocidade é elevado ao quadrado. E tudo isso dividido por 2 pela formulinha. Fazendo o quadrado primeiro aí, nós temos 10 ao quadrado dá 100, né? 20 vezes 100 dividido por 2, isso é igual a 2.000 dividido por 2. A energia cinética, então, é de 1.000 joules. Beleza? Então, olha só, a gente calculou o quanto que ele tem de energia relacionada à altura, que é a energia potencial, e o quanto de energia que ele tem relacionada à velocidade, que é a energia cinética. Então, quanto que vale a energia mecânica dele? É só somar tudo. A energia cinética vale 1.000 e a energia potencial gravitacional vale 4.000. Então, a energia mecânica que esse corpo tem aí, a energia total que ele tem é de 5.000 joules. Beleza? Então, essa é a nossa resposta aí, a resolução aí pra gente. Que é a energia cinética primeiro, a energia potencial depois e a energia mecânica, que é a soma das duas. Beleza? Bateu com o nosso resultado. Então vamos lá. Conservação da energia mecânica. Agora que é o papo que é bem bacana, tá bom? A energia ela não pode ser criada e nem destruída, tá? A energia ela só vai se transformar. E você pode até falar, professor, eu já escutei isso antes, né? Se eu não me engano era um tal de Lavoisier, só que ele falava da massa, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não era energia, era massa isso daí, não era? Então, a energia, ela também vai ser conservada no universo, tá? Não tem como a gente criar energia e ao mesmo tempo não tem como a gente perder energia. A energia, ela sempre se transforma de um tipo para outro. E às vezes a gente acha que a energia ela se foi, mas isso não é verdade, tá? Ela só está em uma forma que a gente não consegue visualizar direito. Então, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente tem uma máquina térmica, no caso, uma Maria-Fumaça, um trem, que ele funciona à base da queima de um combustível. Então você pode ver até que ele está soltando fumaça por conta disso. Você tem uma combustão, essa combustão fogo gera fumaça e essa fumaça é expelida do trem. E nisso, né, ele se movimenta.
Então, o que eu estou fazendo aqui? Da onde vem essa energia cinética do trem? Se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Acabamos de falar que a energia, ela não se cria. Essa energia cinética teve que vir de algum lugar. Da onde ela veio, então? Ela veio da queima do combustível aqui dentro. Então, a energia térmica que nós temos aqui dentro transformou em energia cinética. Olha que louco. Então, criamos energia cinética? Não, só transformamos a energia térmica em energia cinética. Aqui a gente tem uma fotinha do Homer dando um rolê de bike e o Nelson passando por ele falando o famoso ahá, né? Você pode falar, professor, o Homer aqui tem energia. Sim, tem energia cinética porque ele está pedalando a bicicleta e a bicicleta tem um movimento. Então, a energia relacionada a esse movimento é a energia cinética. E você pode falar, professor, mas de onde está vindo a energia dele? Se a energia cinética não pode ser criada, de onde ela veio? Né? É a energia química do corpo dele que foi transformada em energia cinética. Então, a gente tem uma transformação de energia química que está armazenada no corpo dele para energia cinética. Mesma coisa o celular. O celular, ele faz várias funções aí, ele te ilumina, ele tem lanterna, ele tem som. Então ele dá pra gente vários tipos de energia diferente. Energia luminosa, energia sonora, até energia térmica, se você for ver, não é o foco dele, mas alguns celulares aí, se você deixar ele ligado por muito tempo, você vai ver que ele esquenta, né? Então, tá. Professor, então se ele está me dando energia luminosa, energia sonora, da onde está vindo essa energia? Da bateria. Energia, no caso, está armazenada na bateria como energia elétrica. E essa energia que está armazenada na bateria veio, né, para o celular através da tomada e assim sucessivamente. Essa energia sempre ela veio de outro lugar. Você pega um tipo de energia e transforma isso em outro tipo de energia, tá? Ventilador aqui, mesma coisa. Movimento, energia cinética. O ventilador funciona do nada? Não, ele precisa estar ligado na tomada. Então o ventilador ele transforma energia elétrica em energia cinética. Então olha que legal. A energia ela sempre vai se conservar, tá? Conservação da energia é uma lei física. Não tem como nós perdermos energia no universo. Ela sempre vai para algum lugar. E da mesma forma, esse é um problema até geopolítico aí, geoambiental que seja. Porque se a gente quer cada vez mais tecnologia, cada vez mais indústrias e por aí vai, né, no nosso país, o maior desenvolvimento, a gente precisa de mais energia também, no caso, energia elétrica. E da onde vai vir essa energia? Né? Isso é um problema muito sério a se discutir lá em geografia também. Beleza? Tá, mas o nosso foco aqui é energia mecânica. Então a gente vai estudar basicamente a conservação da energia mecânica. E o que é ela? Bem, se a gente pegar um sistema livre de forças dissipativas, então aqui é muito importante, tá? O sistema tem que ser um sistema sem forças dissipativas. O que são as forças dissipativas, professor? São forças que vão retirar a energia do sistema, que vão dissipar a energia do sistema, daí o nome. Professor, quais são essas forças? Força de atrito e força de resistência do ar. Essas duas forças são os maiores exemplos de forças ruins, entre aspas, quando a gente se trabalha com energia, tá? Elas são forças que vão pegar a energia do meu sistema e transformar ela em calor. Você pode atritar uma mão na outra, como exemplo, você está em casa, pega uma mão, começa a esfregar as duas mãos uma na outra, você vai ver que depois de um tempo a sua mão vai ficar quente, né? As suas mãos vão ficar quentes. Isso por conta do atrito. Então, a energia que você está gastando de movimento das suas mãos, ela está virando energia térmica, beleza? E mesma coisa a resistência do ar. Você pode achar que, professor, resistência do ar não dá nada. O ar não fede nem cheira. O ar, a gente atravessa ele o tempo todo, não dá nada. Mas se você vê uma estrela cadente, ou até mesmo um meteoro, se você não teve a oportunidade de ver ao vivo, com certeza você já viu em filme ou algum vídeo, ele parece uma bola de fogo, né? Ele é uma bola de fogo por causa do atrito dele com o ar. Então a resistência do ar, no caso do meteoro, no caso de um meteorito, ele é tão grande que ela faz a pedra queimar.
né? Em alguns casos, ela nem chega na Terra, ela explode antes. Isso é por conta da resistência do ar, tá bom? Então a gente vai imaginar um sistema livre dessas forças. Não vai ter força dissipativa nenhuma, beleza? Se isso acontecer, a energia mecânica ela vai se conservar. Como assim, professor? Falar que a energia mecânica ela se conserva é dizer que ela nunca vai mudar o seu valor. Então a energia mecânica ela vai ter sempre o mesmo valor em qualquer ponto que você pegar, tá bom? O exemplo clássico que a gente vai ter é movimento de queda ou um lançamento vertical. Então se a gente pegar esse GIF aqui, mostrando essa imagem, a gente vê um rapaz pulando do alto de um trampolim aí que seja, né? E caindo. Então, se a gente observar bem, no início de tudo, qual que é o tipo de energia que ele tem? Ele está lá em cima, ele está parado. Então a energia cinética dele é zero. Só que ele está a uma determinada altura. Então ele tem energia potencial. Vamos dar um exemplo aqui. Se no início de tudo eu falar para vocês que ele tem lá naquela altura, eu calculei a energia potencial dele, e a energia potencial dele é de 4.000 joules, a cinética a gente sabe que é zero porque ele está parado. Então qual que é a energia mecânica dele? A energia mecânica dele, se eu somar tudo, dá 4.000 joules, professor. Beleza. Conforme ele pula, o que vai acontecendo com a altura dele? A altura dele vai diminuindo. Como a energia potencial está relacionada com a altura, a energia potencial dele vai diminuindo, então ela vai caindo. De forma que quando ele estiver na metade do caminho, a energia potencial gravitacional dele, vamos supor que caiu para 2.000 joules. Metade da altura, metade da energia. E a energia dele caiu para 2.000 joules. E aí você pode falar, pô, professor, a gente acabou de falar que a energia não se perde. Exato, a energia não se perde, ela só se transforma. Então, se a energia potencial dele diminuiu, é porque ela foi para algum lugar. No caso, ela foi para onde? A gente observa que conforme ele começa a cair, a velocidade dele vai aumentando. Né? Então, a velocidade dele vai cada vez mais aumentando. Ou seja, a energia cinética dele está subindo. Porque se a velocidade está aumentando, é porque a energia cinética dele também está aumentando. Lembra que a gente falou que a energia mecânica ela vai se conservar? Então, se no início do movimento ela é 4.000, na metade do caminho ela se conservou, ela não se perdeu. Então, na metade do caminho ela ainda vai ter 4.000. O que significa isso, professor? Está meio complicado. A questão é o seguinte, ó, o que ele perde de um tipo de energia, ele ganha no outro. Então, se ele perdeu aqui, ele tinha 4.000 inicialmente de potencial e nada de cinética. Depois, ele perdeu o potencial. Ele, de 4.000, o potencial caiu para 2.000, ou seja, ele perdeu 2.000 joules de energia potencial. Então, quer dizer que a cinética dele ganhou esses 2.000. De forma que, se eu somar 2.000 com 2.000, é 4.000. Tá bom? Pode parecer que complicou um pouquinho, pessoal. Se complicou aí no caso. O que você tem que pensar é, na soma, sempre vai dar o valor inicial que tem o valor total. Tá bom? Então, enquanto uma cai, é porque a outra sobe. E aí, a energia total, ela continua sempre a mesma. Isso até ele bater, né? Óbvio que depois que ele bate aí, ele vai dispersar essa energia, só que aí a gente já está considerando forças dissipativas e tal. Então aí o sistema passa de ser um sistema conservativo. Mas enfim, aqui a gente tem um gráfico mostrando pra gente um esqueminha da montanha-russa. A montanha-russa é o clássico, tá? Toda vez que a gente estudar a conservação de energia mecânica, vai ter um problema envolvendo montanha-russa. Por quê? A montanha-russa, no carrinho, ele vai mudando a sua altura o tempo todo. E isso indica que o quê? Se ele está mudando a altura o tempo todo, é porque a energia potencial dele está mudando. Quanto menor a altura, menor a energia potencial que ele vai ter. Tá? Só que conforme a energia potencial dele vai diminuindo, é porque a cinética está aumentando. Ou seja, a velocidade dele está aumentando. Então, você pode ver no gráfico aqui, ó, começa a energia potencial lá em cima. Ó, cinética quase nada porque zerou. A energia potencial vai caindo e a cinética vai aumentando. Quanto mais alto ele está, menor é a cinética e maior é a potencial, e vice-versa.
Quanto mais baixo ele está, maior é a cinética e menor é a potencial. Beleza? Tranks. Exemplo aí, ó. Por isso que quando a gente pedala na descida, é mais fácil do que na subida. Porque pensa comigo, se você está pedalando na descida, o que você quer? Qual que é o seu resultado que você procura? Ter uma velocidade alta. Então aqui no caso, da onde vai vir a energia cinética para o seu movimento? Vai vir da própria potencial. A própria gravidade vai puxar você não precisa fazer muito esforço. Então, pedalar na descida é bem fácil. Você não vai gastar a sua energia para isso. Agora, na subida, você, além de ter que gastar energia para aumentar a sua velocidade, você vai ter que gastar energia para aumentar a sua energia potencial. Então, pedalar na subida é bem mais difícil, beleza? Tranquilo? Aqui a gente tem um GIF que explica bem isso, ó. Outro exemplo clássico, além da montanha-russa, é o pêndulo. Se você solta um pêndulo de uma determinada altura, ele cai devido à ação da gravidade, a energia potencial vai diminuindo e a cinética vai aumentando, de forma que ele vai até o outro lado, na mesma altura, e ele volta e para exatamente no mesmo lugar de onde ele saiu, porque a energia conservou. O único jeito dessa bola vir e bater na cabeça do nosso querido Neil deGrasse Tyson aqui é se a bola, durante o caminho, ganhasse mais energia mecânica. E no caso, ela não ganhou. Existe alguém para dar uma força a mais nessa bola, para dar um empurrão nela? Não. Então, como ela está no sistema teoricamente isolado aqui, não tem perda de energia considerável, a bola vai e volta para a mesma altura da onde ela saiu. É óbvio que se você deixar esse movimento durante um intervalo de tempo grande, vai chegar um momento onde a bola vai parar. Por quê? Porque aqui não é um sistema totalmente conservativo. A corda, ela trita, né? Existe área aqui, tem uma resistência. Essa resistência é fraca? É, mas ela existe. E em intervalo de tempo grande, ela vai conseguir fazer essa bola parar, tá? Mas se não houvesse ar e não houvesse atrito com a corda, esse pêndulo ia ficar infinito nesse movimento e nunca ia parar. Beleza? Tranquilo? Só toma cuidado na hora de fazer isso, viu? Tem muita gente que vai tentar fazer o experimento e acha que a ciência é errada. Mas aqui a mulher tomou uma bolada na cara, ó. Mas a culpa foi dela que ela colocou a cabeça para frente depois que ela soltou a bola. Então ela, colocou a cabeça para frente, tomou. Tá? E o menino aqui também, ele não fez errado, né? Ele ficou parado no mesmo lugar, você vê que a bola voltou certinho, tá protegido. Só que ele tem que olhar por onde anda, né? Tudo que vai volta, meu irmão. Enfim, vamos lá, vamos fazer exercício, que o que importa pra gente aqui mesmo são os exercícios. Bora lá. Assinale a alternativa incorreta. Então presta atenção aqui, ó, a gente quer a que não está certa, tá? Assinale a alternativa incorreta. Denomina-se energia cinética a energia que um corpo possui por este estar em movimento? Sim, a energia cinética é a energia do movimento. Então essa primeira está correta. Pode-se denominar de energia potencial gravitacional a energia que um corpo possui por se situar a uma certa altura acima da superfície terrestre? Sim, né? Energia potencial gravitacional é a energia que ele tem por estar a uma certa altura devido à gravidade do planeta aí, né? No caso da Terra. Então, a B também está correta. C. A energia mecânica total de um corpo é conservada, mesmo com a ocorrência de atrito. Opa, peraí. Até aqui, ó, a energia mecânica total de um corpo é conservada. Sim, até aqui beleza, né? Só que ela só é conservada se não houver forças dissipativas. E aqui ele está falando, ó, mesmo se tiver atrito. Não, se tiver atrito, a energia mecânica ela não se conserva, tá? Então, a C é que a gente está procurando a alternativa errada. Então, ela que é a nossa resposta aí dessa questão, tá bom? Só vamos ter certeza que as outras duas estão certas, só para não ter problema depois, tá? Então vamos lá. AD. A energia total do universo é sempre constante, podendo ser transformada de uma forma para outra. Entretanto,
não pode ser criada nem destruída. Sim, aquilo que a gente comentou, né? A energia ela não pode ser destruída e nem criada. Ela sempre vai se manter constante. Ela só se transforma de um tipo para outro. Mas no total, ela sempre continua a mesma. E aí ele fala quando um corpo possui energia cinética, ele é capaz de realizar trabalho? Sim, qualquer energia, né? Qualquer corpo que tem energia, ele tem capacidade de realizar trabalho, não somente a cinética. Mas se tem cinética, tem, enfim, se tem qualquer tipo de energia, pode realizar trabalho, inclusive a cinética. Beleza? 2. O bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável pela colocação das estacas, na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio, por exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples. O motor suspende através de um cabo de aço um enorme peso, que é chamado de martelo, que é abandonado de uma altura, por exemplo, de 10 metros, e que acaba atingindo a estaca de concreto que se encontra logo abaixo. Então isso daqui, pessoal, é como se fosse um martelo mesmo, né? Você tem... o que o martelo faz? Você levanta o martelo e faz um movimento para baixo para martelar o prego. No caso aqui o prego é uma estaca e o martelo em si é esse bloco de concreto, tá bom? Então esse bloco desce, bate na estaca, a estaca afunda, beleza? Ele fala, o processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca continua até a estaca estar na posição desejada, ou seja, até afundar totalmente aqui a estaca. É correto, então a gente está procurando a alternativa certa. Afirmar que o funcionamento do bate-estacas é baseado no princípio de a transformação da energia mecânica do martelo em energia térmica da estaca. Olha só, energia mecânica do martelo, que é a energia do movimento, transformar em energia térmica. Eu quero que a energia mecânica vire energia térmica. O que o calor vai ajudar essa estaca a afundar? Né? Tá errado isso daí. B. Conservação da quantidade de movimento do martelo. Essa não, tá? Tanto porque a gente não viu quantidade de movimento ainda, então não tem como cobrar isso de vocês, mas a questão não é isso. A gente não quer que a quantidade de movimento se conserve, tanto que o martelo ele fica mudando o movimento dele o tempo todo, tá bom? C. Transformação da energia potencial gravitacional em trabalho para empurrar a estaca. Isso daqui, tá? Então, ó, eu quero usar a energia acumulada pela gravidade aqui, pela altura, para que ele use essa energia para realizar o trabalho para mim. Porque antes essa estaca batendo, antes esse bloco, esse concreto, empurrando a estaca do que eu, né? Então, a C, que é a alternativa correta. Só para ter certeza, vamos ver as outras alternativas e confirmar porque elas estão incorretas, tá? D. Colisões do tipo elástico entre o martelo e a estaca. Primeiro que não são colisões... Primeiro, na verdade, que a gente não viu ainda tipos de colisões, tá? Então, de novo, não ia ter como eu cobrar isso de vocês. Mas as colisões que acontecem aí não são do tipo elástico, tá? São do tipo parcialmente inelástico aí. Mas, enfim. E transformação da energia elétrica do motor em energia potencial elástica do martelo. Isso daqui, ó, até que é verdade. O motor, ele tem uma energia elétrica, se o motor for elétrico, né, na verdade, ele poderia ser um motor a combustão, no caso, mas vamos lá. Você transforma a energia elétrica do motor em energia potencial gravitacional, para que depois essa energia potencial gravitacional seja gastada para realizar o trabalho aqui, tá? Esse é o problema. Tem nada de energia potencial elástica aqui, beleza? Então essa daqui está errada por conta disso. Então a alternativa correta é a C mesmo. Beleza? Qualquer dúvida, vão anotando aí. E na próxima aula a gente tenta explicar. 3. Uma criança abandona um objeto de massa 10 kg do alto de um apartamento de um prédio residencial. Tá? Ao chegar ao solo, a velocidade do objeto era de 72 km por hora, ou 20 metros por segundo. Admitindo o valor da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando as forças de resistência do ar, isso aqui que é importante pra gente, hein?
não só, né? Mas enfim. Se a gente vai desprezar a resistência do ar, não existe força dissipativa. Então a energia se conserva. A energia mecânica, no caso, né? Então já tenho certeza que a energia mecânica se conserva. Tá? Determine a altura do lançamento do objeto. Então vamos lá. Retirando os dados. A massa é de 10 kg. Foi solto do alto de um prédio e quando ele chegou no chão, a velocidade dele era de 20 metros por segundo. A gravidade é o 10, que a gente já está cansado de saber. E ele está procurando a altura que a gente chama de h. Para ficar mais fácil de entender, deixa eu só desenhar o problema aqui e ver o que está acontecendo. Então o objeto ele foi solto daqui, ó, dessa altura, que é o que eu estou procurando. Beleza? Então existe um antes e um depois. O antes é no momento que ele é solto. E o depois é no momento que ele vai bater aqui no chão. Tranquilo? Então, antes é o momento que ele solta, depois é o momento que ele chega ao chão. Então, vamos lá. Se a gente analisar só antes, o que a gente tem? Energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Se a gente pegar só esse primeiro momento aqui, ó, o exercício falou para a gente que o corpo ele foi abandonado. Ou seja, qual é a velocidade que ele tem aqui no início? Zero. Então a velocidade que ele tem aqui é uma velocidade de zero. Beleza? Então no início ele tem energia cinética? Não. Então zero. E ele tem energia potencial. Então daria para calcular a energia potencial, que é massa vezes gravidade vezes altura. O problema aqui, ó, eu tenho a massa, vale 10, eu tenho a gravidade, vale 10, mas eu não tenho a altura. Na hora que eu substituir isso aqui, olha como é ficar. Ó. A energia mecânica é a massa, que vale 10, vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura, h. Então eu ia chegar numa resposta que ia ser a energia mecânica é de 100h. O exercício pediu para mim qual é a altura h e eu não tenho como sair disso daqui. Aí você pode falar, professor, então não tem como resolver esse exercício. Calma, não foi isso que eu falei. A gente tem duas situações, antes e depois. Vamos olhar agora para essa outra situação e ver se a gente consegue tirar alguma coisa daqui. Então, quando a gente estudar depois, a gente vai ter o quê? A energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Aqui agora, inverteu as coisas. Por quê? Como ele chegou no chão, ele está chegando no chão agora. Qual que é a altura que ele tem? Zero. Ele está encostando no chão. Então agora é a potencial que ele não vai ter. Tá? Só que a energia cinética ele tem. E a energia cinética eu consigo calcular. A energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então a gente pode calcular isso daqui aqui. A massa vale 10, que o exercício falou para mim. A velocidade é 20, que o exercício falou para mim. Mas a velocidade não é zero? A velocidade é zero lá em cima. Estou estudando aqui agora, depois, tá? No final. Então, por isso que é 20. Tudo isso dividido por 2. Então, a gente chega na resposta aí que a energia mecânica vale 10 vezes 400 dividido por 2. A energia mecânica vale, então, 2.000. Beleza? 10 vezes 400 dá 4.000. E 4.000 dividido por 2, 2.000 joules. Aí você pode falar, tá, professor, mas e aí? O exercício pediu a altura. Como que eu vou saber a altura disso daí? Aí que tá a sacada. Se a energia mecânica ela se conserva, ela tem o mesmo valor em todo o movimento. Então a energia mecânica aqui é o mesmo valor que eu tenho aqui embaixo, porque ela não se perde, lembra? A energia mecânica se conserva porque o sistema ele é um sistema conservativo, ele não tem
forças dissipativas nele. Então, se eu falo que no final a energia mecânica, que é a energia total dele, é de 2.000 joules, no início a soma das energias tinha que dar 2.000 joules também. Ou seja, eu estou falando que isso daqui é igual a isso. Professor, posso falar? Posso, porque a energia se conserva, ela sempre vai manter o mesmo valor. Isso porque a gente está desconsiderando as forças dissipativas. Então, se a energia mecânica se conservou, a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Então, a gente iguala os dois. Antes, a energia era de 100H, né? Eu não sei quanto que vale o H. E depois a energia é de 2.000 joules. Lembrando que não precisa colocar alternativa aqui porque a gente vai fazer conta. Então agora, ó, se eu isolar o H aqui, eu descubro o valor dele. Vai ficar 2.000 dividido por 100. Cancela 2 zerinhos. H igual a 20 metros. Então eu descobri que para que isso ocorra, para que ele chegue aqui com velocidade de 20 metros por segundo, ele saiu de uma altura de 20 metros, tá bom? Aí você pode falar, professor, então, velocidade 20, ele saiu da altura 20? Não, tá? Isso daí foi uma coincidência. Beleza? Não vai fazer associação. Se ele sai de uma altura 20, ele vai chegar com velocidade 20. Se ele sai de uma altura 30, ele vai chegar com velocidade 30, porque são unidades diferentes. É 20 metros a altura e a velocidade final é 20 metros por segundo. É outra coisa que não tá... Tem relação aí, mas não tem nada a ver. Beleza? Tranquilos? Então, aí, ó, resposta certa ali em cima, 20 mesmo. Deixa eu só apagar aqui para a gente ir para a próxima. 4. Após ingerir uma barra de chocolate de valor energético igual a 500 calorias, um homem de 70 kg resolve praticar rapel subindo uma rocha de 15 metros. Supondo que apenas a energia adquirida a partir da barra de chocolate fosse utilizada na subida, até que altura ele subiria? Tá? E aí ele dá 1 caloria igual a 4,2 joules e que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pode parecer que essa questão tem nada a ver com conservação da energia que a gente estava falando, mas ela tem sim, tá? E nem energia mecânica no caso, mas é conservação da energia. Lembra que a gente falou que toda a energia ela tem que vir de algum lugar? Então, se a gente para pensar, de onde vem a energia química que a gente tem no nosso corpo? Essa energia, ela vem do que a gente come. Então, tudo que você come tem uma energia atribuída a isso. E aí o seu corpo vai fazer algumas reações químicas e por causa da sua fisiologia e tal, e o professor de biologia pode explicar melhor para você, e essa energia fica armazenada no nosso corpo. E aí a gente usa isso para fazer as tarefas do dia a dia e tudo mais. Então, no caso aqui, quando você vê lá no tabela nutricional que fica em todo alimento que você vai consumir, ele é obrigado por lei a ter o seu como é que é? Esqueci o nome, mas a tabelinha que tem lá na embalagem do produto, que fala o valor energético, a caloria, quantos carboidratos tem, quantas proteínas e tudo mais lá, que cada tabelinha você pode ver lá quando você comer a sua bolachinha, seu biscoito ou qualquer outra coisa, você vai ver, tá bom? Então o exercício falou que essas 500 calorias vão ser usadas para ele praticar rapel. Será que ele vai conseguir subir essa rocha de 15 metros? Eu não sei. O exercício não falou que ele vai subir. Ele perguntou, supondo que apenas essa energia, né, a partir da barra, fosse utilizada na subida. Eu não sei se ele vai subir, se essa energia vai ser o suficiente para ele subir esses 15 metros. Tá, como que a gente vai saber então? Beleza. Toda vez que tem altura relacionada, é energia potencial. Então, a energia potencial gravitacional é m vezes g vezes h. Então, se eu quero saber a altura que ele vai subir, eu preciso dos outros valores. Eu preciso da gravidade, eu tenho, vale 10. Eu preciso da massa do objeto que vai subir, eu tenho, é 70. E eu preciso da energia que vai ser usada para levantar esse corpo. No caso, a energia que vai ser usada para levantar esse corpo é essa energia da barra, essas 500 calorias. Então, é só jogar os valores aqui, fazer a conta e descobrir o H. Só que cuidado com as unidades. O exercício falou que a barra aqui ela tem 500 calorias.
como todo o resto está no sistema internacional, a energia a gente tem que colocar no sistema internacional também. Ou seja, tem que ser dada em joules, beleza? Esse é o problema que muita gente confunde. Vai lá, substitui os valores direto e dá pau, tá? Energia no sistema internacional tem que estar em joule. Professor, como que a gente faz então? Ele falou pra gente aqui, ó, uma caloria equivale a 4,2 joules. Então a gente só precisa fazer uma regrinha de 3, né? Multiplicar direto. Se uma caloria tem 4,2, 500 calorias vai ter 500 vezes 4,2. Então acho que vou colocar direto na conta, tá? A energia então é 500? Não, é 500 vezes o 4,2. Beleza? Porque a gente está trocando de caloria para joule. É igual a massa, que vale 70, a gravidade, que vale 10, e eu vou descobrir a altura. Beleza? Então a altura aqui vai ser de quanto? 500 vezes 4,2. Esse 70 vezes 10 é 700. E ele vai passar a dividir. 700. Aí a gente pode, pela matemática, cancelar 2 zeros e fazer o cálculo aqui. Tá bom? 5 vezes 4. Aqui na verdade eu vou ser veiaco, tá bom? 4,2 dividido por 7 é a mesma coisa que 0,6. 42 por 7 é 6, então isso daqui daria 0,6. E 5 vezes 0,6, 3. Então ele vai para a altura de 3 metros, beleza? Então essa é a altura que ele vai conseguir só com essa barra. Então se ele comesse uma barra de chocolate e conseguisse converter totalmente essa energia em energia potencial gravitacional, ele ia subir uma altura de 3 metros, tá bom? É isso aí. Tranquilos? Bora pro próximo, que hoje tem muito exercício. Sim, imagine que você deixe cair, abandonar, ou seja, deixou cair. Qual que é a velocidade no início? O zero, porque ele caiu sozinho. Um objeto de massa m e de altura 51,2 metros. Né? Então ele caiu da altura, né? Aqui está faltando, não dá, mas enfim. Determine a velocidade desse objeto ao cair ao solo. Professor, essa pergunta é muito difícil. Vamos só fazer o desenho aqui e ver se eu entendi direito. Eu tenho um objeto, ele vai ser abandonado, então a velocidade que ele tem aqui é zero. Ele vai cair de uma altura, essa altura me foi dada, 51,2 metros, né? Vai chegar aqui no chão com uma velocidade, e é essa velocidade que eu quero saber. O problema é que ele não deu a massa. Ele falou a massa M, não deu a massa. E aí, será que tem como eu resolver? Esse problema é muito parecido com o exercício que a gente resolveu hoje, aquele do menino que deixou o objeto cair do prédio, tá? Conservação da energia mecânica. Então, a energia mecânica que eu tenho aqui antes, ela vai se conservar. Ela tem que ser igual à energia mecânica depois da queda. Lembrando, a gente está desconsiderando aí as resistência do ar, né, tudo mais. Então, considerando que o sistema seja um sistema conservativo. Então, primeiro, antes, vamos ver o que está acontecendo aqui. A energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Vou colocar só um A aqui para falar que é antes, beleza? De novo, ó, então, vou pegar aqui, ó. A energia mecânica antes, ela vai ser o quê? A energia cinética não tem, porque a velocidade inicial é zero. Então, ó, isso daqui é zero, não tem. E a energia potencial ele vai ter, porque ele está a uma altura. Então, como que eu calculo a energia potencial? A energia potencial é m vezes g vezes o h. Vamos substituir os valores que eu tenho aí. A massa eu tenho? Não. A gravidade eu tenho? Tenho, vale 10. A altura, 51,2. Fazendo o que dá para fazer aí, ó, a multiplicação eu posso fazer 10 vezes 51,2, que vai dar 512 vezes o m. Não dá para resolver. Não dá para resolver, deixa aí. Depois a gente brinca com isso, tá? Agora, o que a gente precisa ver é depois. Vamos lá, depois. Lembra sempre que quando se trata de energia mecânica, a gente tem que analisar o antes e o depois. Às vezes até o durante, mas enfim. Depois, mesma coisa, energia mecânica
é igual a energia cinética mais energia potencial. Aqui eu coloquei um D só para falar que é energia mecânica depois. Beleza? Aqui de novo, ó, inverter os casos. Como ele está no chão, ele acabou de chegar no chão, então a energia potencial agora que é zero. E ele vai ter a energia cinética dele. Como que eu calculo a energia cinética? A energia cinética é m vezes v quadrado sobre 2. Professor, aqui ferrou. Não tem como eu saber nada. Ó. Eu não tenho nem a massa nem a velocidade. Então não dá para resolver esse exercício não. Calma, você está muito nervoso. Qual que é a última sacada que a gente tem para ver se consegue resolver esse exercício ou não? A energia mecânica ela se conserva. Ou seja, a energia mecânica antes tem que ser igual à energia mecânica depois. Antes eu calculei e deu 512 vezes a massa. Depois eu tentei calcular, mas só deu a energia cinética, que é mv quadrado sobre 2. E aí? Será que dá para sair disso daqui? Dá sim, pessoal. Porque ó, dos dois lados eu tenho um produto. E é um produto de alguma coisa vezes o m. Então, eu posso colocar o m em evidência, no caso já está, e cancelar eles. Né? Ou seja, dividir os dois lados da equação por m e sumir com esse m. O que sobrou aqui? Ó? 512 de um lado é igual a velocidade ao quadrado sobre 2 do outro. Ah lá, agora eu consigo resolver isso daqui. Isolando velocidade ao quadrado, eu tenho que, coloco 1 aqui, faço a multiplicação cruzada, v ao quadrado vezes 1 é v ao quadrado, e 2 vezes 512 é 1024. Isso daqui é velocidade ao quadrado é igual a 1024. O que eu preciso fazer agora é tirar a raiz. Então, tirando a raiz disso daí, nós temos o valor de 32 metros por segundo. Beleza? Então, a alternativa certa aí é a alternativa C. Beleza? Aquilo que a gente falou. Olha que louco. Então, não desespera, tá, pessoal? Esse exercício ele é interessante porque, primeiro que ele mostra pra gente que a massa não interfere na velocidade de queda. Né? Então, quando a gente corta a massa aqui dos dois lados da equação, o que a gente está falando é o seguinte: se fosse um corpo de 10 kg, se fosse um corpo de 20, se fosse um corpo de 30, não importa. A velocidade com que ele ia cair é 32 metros por segundo de qualquer jeito. Então isso já é interessante por conta disso, esse exercício. E outra, porque ele é bem bacana, porque ele mostra pra gente não desistir. Continua fazendo passo a passo, por mais que pareça que não tem fim isso, que no final não vai dar certo, que você vai se perder de alguma forma, só continua e tenta, e no final ver o que dá aí. No final a resposta ela aparece de alguma forma, beleza? Deixa eu apagar aqui e vamos para o 6. Então bora lá. 6. Um corpo é abandonado do alto de um plano inclinado conforme a figura abaixo. Considerando as superfícies polidas ideais, olha só, por que ele fala isso pra gente? Ó, polida ideal. Porque não tem atrito. Se ela está polida, ela está muito lisa. E se ela está muito lisa, não vai ter atrito. Tá? A resistência do ar nula, olha lá, resistência do ar nula. Então, isso daqui é só para a gente ter certeza que a energia mecânica se conserva, ou seja, a energia antes é igual à energia depois, tá? É só para isso, só por conta disso que ele está falando para a gente. E 10 metros por segundo ao quadrado como aceleração da gravidade local, determine o valor aproximado da velocidade com que o corpo atinge o solo. Esse exercício é igualzinho de cima, mesma coisa. A diferença é que ele está num problema um pouco, pouco diferente, né? Você fala, aqui ele caiu direto, professor, e aqui ele está numa rampa. Então, a gente resolve isso de forma diferente. Não, tá? Aqui, em nenhum momento, a gente quer saber o percurso. A gente quer saber só o antes e o depois. Então, vai ser exatamente da mesma forma. Então, o antes é isso daqui, ó. O antes ele estava aqui em cima e o depois é aqui embaixo. Beleza? Então, olha só. Antes ele foi solto, abandonado. Então, a velocidade que ele tem aqui no início é zero. A velocidade que ele tem aqui no final é o que eu quero saber. Beleza? Ele saiu de uma altura de 5 metros. Então, mesma coisa. Vamos lá. Antes,
A energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Antes, ele saiu com velocidade zero, ou seja, ele foi abandonado, então não tem cinética. Então, a energia mecânica antes é m vezes g vezes o h. Substituindo aí os valores, a massa ele não deu, então de novo, professor, então não dá para resolver, calma, vamos levar aí, vamos ver até onde vai dar. A altura vale 5, 10 vezes 5 dá 50 e sobrou o m aí, o m não sumiu, então 50 vezes m. O que significa 50 vezes m? 50 vezes m. Se a massa for 10, a energia potencial é 500. Se a massa for 1000, a energia é 50.000. Então, ela é 50 vezes o valor da massa, seja ela qual for. Tá? Beleza. Então, agora vamos para o depois. Vou colocar aqui antes. No depois, mesma coisa. A energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Aqui, depois, é o inverso. Ó. Ele chegou no chão. A altura, zero. Então, ele não tem energia potencial. Então, agora ele só tem energia cinética. Vamos lá. Energia mecânica depois é igual a energia cinética, mv² sobre 2. Substituindo os valores, a massa ele não deu e a velocidade eu também não sei. Vixe, professor, então não dá para fazer. Cara, é a mesma coisa. Agora a gente aplica a conservação. A energia antes tem que ser igual à energia depois. Eu vou fazer aqui em cima, porque aqui embaixo está com pouco espaço. Então, como a energia mecânica antes é igual a energia depois, vou usar aqui, ó. Energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. Antes, a gente chegou em 50 vezes o m. E depois, a gente tem a energia cinética, mv² sobre 2. Então, de novo, ó, tem o m dos dois lados multiplicando. Posso cancelá-los, né? O certo é falar que eu vou dividir ambos os lados por m e aí o resultado vai dar 1. Mas enfim, estou cancelando os m's. O que vai sobrar? 50 é igual a v² sobre 2. Pronto. Fazendo a multiplicação cruzada, nós temos v² vezes 1 é v² é igual a 100. Tirando a raiz quadrada de 100, a velocidade ela tem o valor de 10 metros por segundo. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Belê. Novamente, pessoal, esse exercício comprova para mim que realmente a massa não importa. Quando eu cortei a massa dos dois lados, eu estou falando que a massa é indiferente para dizer para mim qual é a velocidade que ele vai chegar no final, tá bom? Tanto porque eu estou desconsiderando a resistência do ar, então poderia ser 10 kg, 50 kg, 100 kg, que ele ia chegar com a mesma velocidade lá embaixo. Beleza? Vamos lá, tá terminando. Juro. 7. Vamos supor que um carrinho de montanha-russa esteja parado a uma altura igual a 10 metros em relação ao solo. Tá, então vou até fazer o desenho aqui embaixo. Eu tenho um carrinho de montanha-russa. Então eu tenho aqui o ponto de 10 metros. E ele está falando para mim que a velocidade que esse carrinho tem aqui é zero. Esse vai ser o meu antes. Beleza? Ó, da altura igual a 10 metros, ele está parado. Então, altura de 10 metros, ele está parado. Despreze as resistências e adote a massa do carrinho igual a 200 kg. Ufa, então aquilo me deu a massa. E considere G igual a 10. Calcule suas energias cinética, potencial e mecânica no início do movimento. Então, aqui em cima. Então, vamos lá. Aqui em cima, antes, ele está a uma altura de 10 metros e a velocidade dele é zero. Então, ó, de cara, a energia cinética dele é zero. Beleza? Por que a energia cinética dele é zero? Porque ele está parado, não tem movimento. A energia potencial gravitacional dele, ele existe. Então, a gente tem que calcular m vezes g vezes h. A massa vale 200, a gravidade vale 10 e a altura dele é de 10 também. Multiplicando aqui, 10 vezes 10 dá 100 e 100 vezes 200 dá
20.000. Então a energia potencial dele é de 20.000. E a energia mecânica, como é a soma da cinética mais a potencial, a energia mecânica dele é de 20.000. Beleza? Então, pronto. Descobrimos aí qual que são a energia cinética dele inicial. É 0, tá aqui. A energia potencial dele é 20.000. E a energia mecânica dele é a soma dessas duas, que é 20.000 também. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui só para a gente ver a resposta se está correta ou não. Pau. Olha lá, aquilo que a gente falou, a potencial é 20.000, a cinética é 0 e a mecânica é 20.000 também. B. Ele quer as energias potencial gravitacional e cinética quando o carrinho passar pela altura de 2 metros. Ó, então agora o carrinho ele vai estar aqui numa altura, nessa altura de 2 metros. Aqui, como ele já está caindo, ele vai ter uma velocidade. Só que eu não sei qual velocidade é essa, porque o enunciado não falou. Mas vamos lá. O que dá para calcular aqui? Como eu tenho altura, dá para calcular a energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial é m vezes g vezes h. Então, a energia potencial que ele vai ter aqui é a massa 200, a gravidade é 10 e a altura é 2. Então, fazendo os cálculos aqui, a multiplicação, a energia potencial dele é de 4.000 joules. Olha só, se eu sei que a energia potencial dele nesse momento é de 4.000 joules e que não tem resistências, ou seja, a energia mecânica ela se conserva. Então, se em cima a energia mecânica era 20.000, a energia total era 20.000, em qualquer ponto que eu tiver aqui, se eu somar todas as energias, vai continuar 20.000. A energia potencial pode diminuir, a cinética pode aumentar, mas se eu somar as duas, tem que dar 20.000. Ou seja, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a da potencial. A mecânica tem que continuar sendo 20.000. Ela não pode diminuir o valor nem aumentar, porque ela se conserva. A potencial, a gente calculou aqui e disse que ela vale 4.000. Então, quanto que tem que ter a cinética para que o resultado somado com 4.000 seja de 20.000? A resposta é 16.000. Então, ele tem 16.000 de energia cinética. Olha que legal. A gente descobriu o valor da energia cinética sem precisar saber a velocidade dele. Se o exercício pedisse aqui qual é a velocidade que ele tem nesse ponto, a gente poderia até jogar na fórmula e calcular. É que ele não pediu, né? Então não vamos fazer conta à toa. Mas olha que interessante. Só através do conceito da conservação de energia eu sei esses valores aí. Tá? Caso tenha dúvida, não entendeu, anota aí, me manda mensagem e pergunta, ou na próxima aula que a gente vai ter, pergunta também, tá? Olha lá, a energia potencial 4.000, porque a gente calculou, e a cinética tem que ser 16.000. De novo, para quem não entendeu, por quê? Porque a mecânica não perdeu, ela não sumiu, ela não diminui nem aumenta. Então, se a mecânica antes era 20.000, aqui ela tem que continuar sendo 20.000. Então, se eu já tinha 4 de potencial, tenho que ter 16 de cinética para as duas somadas dá 20.000. Beleza? E por último, mas não menos importante, a velocidade no carrinho rente ao solo. O que seria rente ao solo? No chão. Então o carrinho agora chegou no chão aqui e eu quero saber qual que é a velocidade dele. Mesma coisa, só aplicar energia mecânica. Energia mecânica é igual a cinética mais energia potencial. Como eu estou vendo no final, eu quero saber depois. Depois, ó, de cara, se ele vai estar no chão, qual que é a energia potencial que ele tem quando chega no chão? Zero. Né? Então, a energia mecânica eu já sei, ela vale 20.000, porque eu calculei lá no item A. Então, 20.000 é igual à energia cinética, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. A massa vale 200, então fechou. 20.000 é igual a 200 vezes v ao quadrado sobre 2. 200 eu posso dividir por 2, que vai dar 100.
Isolando o v quadrado, o 100 passa dividindo. Posso cancelar 2 zerinhos. Velocidade passa a ser, então, a raiz quadrada de 200. Tá bom? Beleza? Que vai dar aproximadamente 14,14, o valor que a gente tem aqui. Tranquilo, pessoas? Então é isso. Fazer exercício e entender esse treco, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem para nós. A listinha de exercícios está indo aí para vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem para nós. Tamo junto para o que daí vier. E é nóis. Falou!